Voltei hoje aqui para mais um diário de leitura do David Copperfield, esse livrão da vida, que eu ainda não terminei, que eu me atrasei no cronograma do Projeto Mendelin lá com o Nina e suas letras. As meninas terminaram e eu fiquei para trás, mas eu não desisto desse livrão aqui. E aí eu voltei para fazer uma atualização aqui no canal, já que eu comecei a fazer, né? E aí eu tô perto do final, tá faltando o quê? 12 capítulos. E eu tinha parado lá em amplio o meu círculo de relações. Eu acho que da última vez que eu falei sobre David Copperfield, eu falei sobre o círculo de relações e também sobre o primeiro semestre do David na Salem House, que seria a escola interna, né, o colégio interno, que mandaram ele pra lá pra estudar. E daí, na sequência, a gente vem com Minhas Férias, principalmente Uma Tarde Feliz, que aí é quando o David volta pra casa, depois desse período afastado de casa, ele volta pra casa, e aí quando ele chega em casa, o padrasto dele, não vou falar os nomes não, porque os nomes meio complicados, o padrasto dele não está em casa, só tá a mãe e a Peggot, e aí quando ele chega em casa, como só tinha as duas, ele encontra o lar dele de volta, né? Porque aí não tinha aquela animosidade do senhor, do padrasto, da irmã do padrasto, e só tava a mãe dele, que era uma pessoa muito amorosa com ele, e a Peggot, que também seria como uma segunda mãe para ele. E aí quando ele chega em casa, ele descobre que a mãe tinha tido um filho com o padrasto dele. Então ele encontra a mãe com a criança no colo. E aí tem aquele pequeno choque, né, de poxa. Mas aí a mãe faz de tudo para que ele encare aquela criança como realmente o irmão dele, como uma criança que tá ali para ser parceiro dele na vida. A mãe tenta mostrar para ele que o irmão dele tá ali para somar na vida dele, não para roubar nada dele. E é legal e é muito bonito essa tarde. Por isso que o título do capítulo é esse, Minhas Férias e principalmente Uma Tarde Feliz. Porque ele consegue passar nessa tarde, sem a presença dessas duas figuras nefastas da vida dele, ele consegue passar uma tarde muito agradável com a mãe. E aí lembrar de como era bom, né, ser filho daquela mãe. E aí eu até coloquei aqui, nesse capítulo a gente entra em contato com essa mãe modificada, né? Ela é uma mulher que está extremamente fragilizada, ela está extremamente dominada por aquela relação em que ela se colocou. E aí eu coloquei aqui, a mãe de David foi mudada pelas violências sofridas. Ela não é mais nem lembrança da mulher que ela tinha sido no início do livro, no início da história. E agora a gente vê uma mulher que foi mudada por essas violências. Então ela tá nervosa, ela tá descontrolada de certa forma, mudaram a essência dela através desse controle que eles tentaram, tanto o Mordestone irmão quanto a Mordestone irmã, tentaram, através desse controle, moldar aquela figura que Clara era. E aí, o que é que aconteceu? Clara ficou perdida dentro daquele molde que eles queriam pra ela, né? E aí ela não é nem lembrança da mulher que ela foi um dia. E aí, no final desse capítulo aqui, fica claro que, apesar daquela tarde gostosa que eles tiveram juntos, David não se sente mais ligado à mãe. Ele não se sente mais pertencente à casa dele, né? Ele não sente mais que ele pertence àquela família que existia até então. E aí a gente percebe que ele já não sente mais essa ligação com aquela mãe. E aí quando ela vai embora, ele vai embora nesse capítulo, as férias são muito curtas, são o quê? 30 dias de férias. E aí quando ele vai embora, a gente vê que a mãe também, apesar de todo aquele controle que o padrasto dele tá tentando impor a ela, ao mesmo tempo ela não queria que David achasse que ela não o amava mais. E aí no finalzinho desse capítulo ela corre para mostrar, enquanto David tá indo embora na charrete, ela corre para mostrar o filho, né, que seria o irmão dele, para mostrar e dizer, olha, ele é aqui, ele é seu irmão, né, ele tá aqui. E é bonito porque prepara
quem tá lendo pra próxima porrada, porque a vida de David é muito sofrida. E a gente vai... E todos os sofrimentos que ele passou nessa primeira infância, na fase jovem da vida dele. O que é ainda mais triste, né? E aí, o capítulo seguinte, que é um aniversário memorável. Por que esse aniversário é memorável? Porque ele tá lá na Salem House, ele tá seguindo a vida dele, e aí, de repente, chamam ele para uma conversa e fica claro para ele que a mãe dele morreu durante essa conversa. E aí ele tem que voltar para a cidade dele, para o velório e para o enterro dessa mãe. E aí tudo isso acontece justamente no dia do aniversário dele. Meio que uma coisa que ele nunca vai esquecer, porque é uma data que ele vai sempre se lembrar, né, durante a vida. Daí quando ele volta para casa, ele descobre que além da mãe ter morrido, o irmão dele também morreu. Então ele encontra dois corpos lá para serem velados, que é o corpo da mãe e o corpo do irmão. Então ele meio que fica com a sensação de que ele não tem mais ninguém no mundo, porque quem ele tinha, ele acabou de perder, né? Ele chega ali, ele volta para aquela cidade e ele já não encontra mais ninguém, porque seria só ele e a mãe, e agora o irmão, mas aí quando ele volta ele não acha mais ninguém. A mãe morreu, o irmão morreu também, e ele volta com essa consciência de que agora ele tá só, né? Tem Peggot, tem essa figura forte na vida dele, mas que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que a mãe dele. E aí começa uma outra etapa na vida dele, porque ele passa agora a viver por conta própria. O próximo capítulo é: começa a vida por conta própria e não gosto, porque não tem mais ninguém que cuide dele, que olhe por ele, né? Tem Peggot, mas não tem mais a mãe, não tem mais uma pessoa próxima a ele a esse ponto, a esse nível de sangue, de cuidado, de atenção, de carinho. Por mais que Peggot tente suprir essa falta, ela nunca vai ser a mãe dele. E aí nesse capítulo, né, começa a vida por conta própria e não gosto, fica claro pra gente que tá lendo que ele não gosta dessa vida que ele começou por conta própria. O capítulo é muito bonito e ele começa assim: conheço o suficiente do mundo agora para quase ter percebido a capacidade de me surpreender muito com qualquer coisa. Mas ainda hoje é motivo de alguma surpresa para mim que eu tenha sido abandonado com tanta facilidade em tão tenra idade. E aí mais pro final desse parágrafo ele diz: mas nenhum gesto foi feito, e aos 10 anos de idade me tornei um pequeno trabalhador empregado na Murdstone Grimby. Né? Então ele, a partir daquele momento, o Murdstone coloca ele para trabalhar, e ele é jogado no mundo, digamos assim, para trabalhar, para se virar, e ele começa a viver sozinho. Então ele vai trabalha durante o dia, né, e colocam ele na casa, e aí aparece a figura do Sr. Micawber e a mulher, e aí ele é colocado na casa desse casal. Ele é como se fosse como se ele alugasse um quarto. Ele aluga um quarto naquela casa, o Sr. Murdstone aluga um quarto para ele naquela casa, e ele passa a viver com aquele casal, a viver assim. Ele passa o dia trabalhando e à noite ele volta para aquela casa para dormir. Mas ele acaba se envolvendo com aquele casal, com os problemas daquele casal. O Sr. Micawber é um homem extremamente enrolado, digamos assim. Ele é extremamente patife. Sabe aquele malandro clássico? Ele é um malandrão clássico. E aí ele deve a muitas pessoas, as pessoas ficam cobrando muito a ele. A gente não entende muito bem qual é a relação que ele tem com esse Murdstone, mas ele é também uma pessoa muito... ele vive de aparências, e ele acha que ele se veste muito bem, por causa desse se vestir muito bem, falar muito bem, as pessoas devem alguma reverência a ele de alguma forma. E aí, mas o David começa a viver com eles e perceber que a vida deles na verdade não é fácil, que a mulher dele realmente é quem sofre com
essa falta de noção do marido, porque ele não tem noção da realidade, ou finge não ter noção da realidade, ou ignora a realidade, e ela é quem sofre, porque ela tem filhos pequenos, as pessoas vêm cobrar, ela tem que se explicar porque que não tá pagando, ou ela tem que fugir, ou várias situações extremamente complicadas. Esse senhor Micawber enfia essa família, e o Dave passa a assistir aquilo, porque, né, ele agora morava ali com eles, e ele passa a assistir aquilo como se fosse apenas um observador daquela família. E o que pra ele, como ele tá só no mundo, passa a ser um consolo, porque é mais ou menos a ideia de que ele não tá tão só assim. Porque ele tem aquele lugar para se envolver, aqueles problemas para observar, e aí ele não fica tão só quanto ele poderia ficar, né? E aí tem um pedaço nesse capítulo que eu até grifei, que ele fala assim: o que eu sofria e o quanto sofria, ninguém nunca soube, além de mim. O quanto sofri estar, como já disse, absolutamente fora do meu alcance revelar. Então é um período, né, como ele era muito jovem, é um período que, como aqui ele está escrevendo nas memórias dele, é um período que ele nem consegue revelar o quanto que ele sofreu. Por mais que a gente olhe, leia e entenda que essa parte da vida dele foi muito complicada, porque ele era um menino muito jovem, foi jogado para viver sozinho por conta própria. Mesmo assim, apesar de todas essas dicas que ele está nos dando, a gente nunca vai mensurar como foi complicado, como foi difícil, né, esse período da vida dele. E aí o capítulo seguinte é: ainda insatisfeito em viver por conta própria, toma uma grande resolução. Então Micawber acabou por ser... Eu não sei como era que funcionava isso, mas ele acabou por ser preso com a família. Ele foi para um lugar que era como se fosse uma prisão, mas que na verdade ele podia viver com a família lá. E aí ele tá nesse lugar, e eu não consigo entender como era que isso funcionava, mas Dave continuou frequentando aquela família, aquele lugar, onde eles estavam ali para pagar as dívidas, né? Porque o Sr. Micawber tinha muitas dívidas, e aí ele acaba indo para lá como uma forma de pagar por essas dívidas. E aí nesse capítulo seguinte, que é o tomo uma resolução, né? Ainda satisfeito, toma uma grande resolução, ele decide que ele vai procurar a tia que chegou no início do livro, no início da história, que disse que queria uma sobrinha, né, e na verdade, que era irmã do pai dele, e aí quando nasceu ele, homem, ela foi embora, porque ela não queria saber daquele sobrinho homem, ela só queria saber de uma sobrinha mulher, já tinha escolhido o nome e tudo mais, e aí ele vai à procura dessa tia. E aí nesses próximos capítulos a gente vai ver ele nessa procura por essa tia, e de que não foi fácil. Por quê? Porque ele tá só, e ele é um menino, ele não tem noção dos perigos que ele vai correr. E aí ao procurar essa tia, ele acaba passando por muitos momentos de perigo. Ele passa pela Salem House e dorme numa estrebaria lá da Salem House, e fica imaginando como é que estão os colegas lá dentro, né, da escola, estudando e vivendo suas vidas, e ele não faz ideia do que vai ser da vida dele, porque ele parte sozinho à procura dessa tia. E aí, nessa procura, ele acaba sendo assaltado, tomam coisas dele, né, ele encontra com gangues e leva surra, e ele passa por poucas e boas para chegar até essa tia. E aí quando ele encontra essa tia, no capítulo seguinte, ele encontra uma tia, e aí o capítulo é a consequência da minha resolução, né? Não, dentro desse capítulo a gente vai ver ele encontrando com essa tia. E ele vai encontrar uma tia extremamente excêntrica, que vive com um homem também extremamente excêntrico, que é o Sr. Dick. E aí eles passam, então, por esse encontro, que não é um encontro fácil, porque essa tia, que é muito excêntrica, tá diante daquele sobrinho que ela não queria, porque ela queria, na verdade, uma sobrinha. E esse senhor, muito excêntrico, ele não faz ideia do que é que aquele senhor tá fazendo ali, de como é que ele funciona naquela história, daquela vida daquela mulher, só que ao mesmo tempo eles são muito ligados, porque até para tomar a decisão de que se ele vai ficar ou não com eles, ela consulta esse homem, esse senhor Dick, só que ele já desperta em David um sentimento bom de confiança, ele passa a confiar naquele homem, né, porque ele representa uma calmaria que talvez esteja faltando na vida de David até aquele momento. E aí, na sequência, é o capítulo Minha Tia Tomou uma Decisão ao Meu Respeito. E aí a gente vai ficar sabendo que ela resolve que David vai ficar com ela e que ela vai cuidar dos estudos de David, por assim dizer. E aí o que é que ele faz? O que é que ela faz? Ela vai botar ele em uma escola também,
para estudar, para continuar estudando. Só que é uma escola diferente ali, ele sai daquele ambiente extremamente violento, digamos assim, da Salem House, porque eram violências veladas, mas eram violências, e ele vai para uma escola que é mais tranquila, em que os professores são mais receptivos, os colegas são mais receptivos também, é uma coisa menos agressiva, é uma escola normal, digamos assim. E aí ele vai para essa escola e o título do capítulo é Começo de Novo. Então a gente vê esse pequeno homem começando de novo a vida dele, né? E aí ele vai começar uma nova história, só que agora é diferente, né? Ele não tem mais a mãe, ele foi jogado na vida por aquele padrasto execrável, mas aí a partir de então, a partir de agora, ele tem a oportunidade de recomeçar, né, essa história dele, que foi abruptamente interrompida. E é isso. Eu vou parar por aqui, né, porque já falei muito, senão vai ficar um vídeo enorme. Vou fazer o resumo do livro hoje todo. E depois eu volto pra falar mais um pouco. Tô acabando, como eu falei, né, tô terminando esse amorzinho da vida. Que livro lindo, gente. Eu não dei conta de terminar junto com as meninas porque ele é muito grande, ele é pesado. Então não dava pra eu ficar carregando ele pra lá, pra cidade onde eu trabalho. Então ele ficava mais aqui, na cidade onde eu passo mais dias. Menos dias, não sei, tá dividido agora. E aí acabei que não consegui, né, dar conta dele. Mas eu tô aqui sozinha agora, né, passei um tempão lendo com as meninas, mas aí agora eu tô aqui sozinha, chegando na reta final, com várias torcidas e doida pra ler essa Fortuna Crítica, que deve ser maravilhosa, tem textos de Virginia Woolf e tudo mais. Então é isso, depois eu volto pra falar mais um pouco dessa belezinha. Beijo, tchau!